Aleluia, boa tarde, na paz do Senhor, amém? Que ambiente é esse maravilhoso, aleluia, saturado da presença e do amor de Jesus. Sabe aquela frase do pregador quando ele quer se escapar? Quando eu era mais jovem, algumas vezes fui convidado para pregar, e quando a gente assumia, num ato respeitoso, dizendo: Deus, me tira dessa que eu não entro de novo, a gente falava assim, ó: se o culto terminasse agora, eu já ia embora feliz. Estou ansioso para ouvir tudo que Deus tem feito em Moçambique através da vida do Elias e da Cibele, o que Deus tem colocado no coração dela. Mas sabe de que tudo que Deus vai fazer ainda, e nós queremos e temos expectativa, estamos prontos para receber, mas já há uma alegria no coração, um sentimento de que o Espírito de Deus encontrou liberdade e tocou as nossas vidas nessa noite. Eu não sei o que aconteceu, mas desde a abertura eu fui tocado pelo Senhor, eu fui renovado pelo Espírito Santo de Deus. Estou animado demais, louvado seja o nome de Jesus. Que bom que você veio, bom estarmos juntos celebrando o nome do Senhor. Tivemos ontem uma reunião maravilhosa, Festa das Águas, batizamos diversos de nossos irmãos, se não me falha a memória, foi 14 ou 15 irmãos que desceram as águas. E na história da comunidade Ágape, este ano foi o ano com o maior número, e cada ano a gente vai avançando, né? 47 irmãos disseram sim ao ato de obediência e desceram as águas do batismo. Essa era a hora para você que é da família ter dado um brado de vitória incrível. É por aí. Nós estamos aprendendo isso, né? 47 vidas que decidiram renunciar à velha vida e dizer sim para Jesus. Felizes estamos com a visita da Cibele, do Gessé. O Elias não pôde estar conosco, e eu quero chamar com muita alegria, venha cá, Cibele, esta grande mulher de Deus, brasileira, a estatura é baixinha, diz o Edson, né? Mas é uma guerreira, foi para Moçambique, deixou o coração por lá, literalmente, se casou com um moçambicano, tem um filho moçambicano agora, e veio hoje para compartilhar um pouco do muito que Deus tem feito naquele lugar. Quem está pronto para receber tudo que Deus tem para nós nessa noite? Amém? Deus te usa, essa casa é tua, essa igreja te ama demais, o tempo, a liberdade, tudo. Sinta-se em casa, essa é a tua família aqui em Itajaí. Quanto tempo ela tem? Aquela ideia assim, 5 minutos, pode ser 5 minutos? Ah, você não sabe a brincadeira. Ela tem 5 minutos, levanta a mão. Aí vai 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Nós precisamos começar outra celebração às 20 horas. Tá? Então até lá, 5 minutos antes disso, tá bom. Não, tempo que Deus colocar no teu coração, fica à vontade. Boa noite, igreja. É sempre muito bom estar aqui. Elias sempre fala comigo que, na verdade, em todas as situações que passamos e quando precisamos comunicar com o Brasil, ele sempre diz, não sei porquê, mas a comunidade Ágape são os primeiros. Parece que eles estão online 24 horas, né? Pela diferença de fuso horário, mas nos sentimos assim, protegidos, amparados. Nós, como missionários, digamos assim, estamos na primeira fileira, né, nessa guerra, estamos na batalha de frente, mas atrás tem aqueles que estão amparando, suprindo, fortalecendo, e essa é a vossa tarefa. E nós estamos dizendo muito obrigado, porque nós no campo sentimos sim as respostas das vossas orações. Então eu gostaria de dizer, né, como é que estão as coisas em Moçambique. Com a graça de Deus, conseguimos avançar bastante. Então, foi assim, para mim, algo que eu nem esperava, vou ser sincera. Essa é a primeira sala de aula que vai ser para os estudos bíblicos dos adultos, o estudo bíblico dos órfãos no sábado e a escolinha do nosso ministério. Por que eu digo que não esperava? Porque eu sempre achei que eu iria somente fortalecer e treinar professores de escolinhas de outras igrejas, de outras missões. Mas Deus nos disse que aonde estamos também precisa
E eu relutei um pouco no começo, dizendo, eu acho que não. E Elias disse, mas eu sempre pensei que você quisesse. Eu falei, você nunca me perguntou. Mas aí as famílias vieram conversar e dizemos, olha, missionária, nós precisamos. As crianças andam quilômetros para chegar nas outras escolinhas que nós apoiamos. Então, aqui seria um bom lugar para elas andarem menos, né? Então, nós estamos caminhando, obedecendo aquilo que Deus vai mostrando, as coisas vão acontecendo. Então, esse foi um dos passos grandes de fé. Então, agora é onde parou, né, a construção. Nossa meta é que até março consigamos terminar. Então, colocar o piso. Para mim, se colocar o piso, vai ser algumas telas, né? Não vai ser janela, porque lá é muito quente. E já estou dentro, dando aula. Então, precisamos, né, comprar mesas, cadeiras, coisas básicas, como ajudamos as outras escolas. Agora chegou a nossa vez. Então, continuamos fazendo as formaturas das escolas. Então, são 3 escolas. Opa, já volto nesse daí. São 3 escolas que nós ajudamos. Então, são crianças que terminam a pré-escola alfabetizados. Para nós é algo simples, não é uma novidade e ninguém se admira. Mas em Moçambique, isso é inovador. Crianças de 5 anos saberem o seu nome, os números até 10 e o alfabeto. Então, são 150 alunos. Em lugares diferentes que nós, com a graça de Deus, abençoamos com o material escolar, com o livro escolar, e eu treino esses professores e ensino elas cada vez mais como ensinar essas crianças. Então, eu até olho o meu sorriso depois de uma malária, até que estava bem, né? Foi um dia depois, né? Então, para mim é muito gratificante ver, tá vendo o sorriso lindo dessa menina? É única mesmo. De ver eles avançando, e mesmo os professores nas escolas públicas vêm e nos dizem, nossa, essa menina tá vendo? Já sabe ler, já sabe escrever o nome dela, e eles nos agradecem. E eu também faço então o trabalho de reforço escolar com outros alunos maiores, né? De 10, 11, 12 até 17 anos que não sabem ler e escrever. Então, deixa eu falar sobre essa foto. Essa menina é Sakina. Sakina, conhecemos em março desse ano. A mãe pediu ajuda porque ouviu que existem missionários que ajudam órfãos. Então, ela é órfã de pai, mora com a mãe dela, e ela chegou com a cabeça cheia de feridas. E a mãe disse, olha, ela perdeu o ano, porque não podia chegar na escola, ninguém queria estar perto dela, por causa das feridas que ela tinha na cabeça. Então, com a ajuda de algumas pessoas, alguns brasileiros que estavam lá, nós levamos ao médico, ela fez o tratamento e está ali. Quando você olha, não dá nem para dizer, eu devia ter tirado uma foto de como ela chegou, para vermos como ela está hoje. Então, ela já frequenta o nosso grupo. Nós começamos com 5 órfãos, hoje já estamos com 25. E hoje mesmo Elias estava fazendo o almoço de Natal deles, né? Que a gente diz o Natal solidário, para essas 25 crianças e também as 10 famílias, que são os idosos vulneráveis, que nós atendemos todo mês. Pode passar mais um pouco. Ou volta naquela da casa, naquela construção. Isso. Esse, eu quase que digo assim, estamos andando no escuro. É a construção da nossa casa. Nós já estamos, né, nessa região 5 anos, mas não temos a nossa casa. Primeiro, ficamos 4 anos morando num lugar que nos emprestaram. Era como um galpão assim grande, uma portinha e uma loja que nós adaptamos para a nossa casa. E nós então dissemos, não, nós queremos a missão, ter um lugar, e nós temos a nossa casa. E aí cada equipe que vai, cada pastor que conversamos, acrescentou uma ideia no sonho. Por quê?
Nós pensamos, não, vamos construir uma meia água. Quarto, cozinha, banheiro, já está ótimo. Não, nós, quando vamos visitar, vamos ficar onde? Tá bem, então vamos fazer um quarto de hóspede. Não, mas a equipe que vai é de 10 pessoas. Então vamos aumentar o quarto. Então acabou que essa planta dessa casa ficou maior do que nós planejávamos, a nossa meia água. E com a graça de Deus, eu digo que por isso estamos caminhando como no escuro, porque o que Deus faz tem nos surpreendido. Então fizemos a fundação, que na verdade foi a maior parte de toda oferta que recebemos, porque estão vendo em volta, né? É areia. Nós moramos no litoral. E Moçambique está numa área onde treme, né? Tem uns terremotos por lá. Se não for feita uma fundação muito boa, pode cair na nossa cabeça. Então, investimos muito, Elias trabalhou muito. E agora é a fase aonde chegamos, né? Subimos as paredes. Diz ele que até quando eu chegar já vai ter, eu não sei como é que chamam aqui, aquela parte aqui, antes, né, para preparar o telhado. Lá tem outro nome que também não lembro, mas não tem nada a ver com o que chamamos aqui. Então, a próxima fase, né, os próximos passos de fé, vai ser o telhado, e daí, né, portas, janelas, e eu disse, quando fizer isso, já estou dentro. O restante vem depois. Então, esses são os desafios de construções que temos. O projeto de energia, graças a Deus, falei com Elias antes de ontem, ele disse que já foi ligado a energia, já colocaram um gerador embaixo, né, que ali ainda não estava. Mas ele não me mandou a foto. Então, o gerador já está recebendo energia, só vão continuar trabalhando, puxando energia para as 20 famílias que são os nossos vizinhos, né? Fizemos uma associação de moradores e cada um contribuiu. E graças a Deus, então, já seremos um bairro, né? Já temos 20 famílias com energia elétrica. Algo que repercutiu em toda a comunidade, porque eles diziam, mas por que vocês, então... Porque o que acontece, né? Vêm os estrangeiros, constroem sua casa, colocam energia e água para eles mesmos. E nós dissemos, não... Nós estamos aqui para abençoar a comunidade. Então, nós temos água e essa água vai abençoar a comunidade. Então, nossos vizinhos deixaram de caminhar 3, 4 quilômetros atrás de um poço para pegar água e agora já pegam água no nosso terreno. E com a energia, então, vamos poder bombar mais água, porque até Elias estava dizendo que o nosso gerador queimou. Então, ele já ia ver uma maneira de ter a energia para bombar água, né, que nós temos poço artesiano, para que toda a comunidade possa, então, se beneficiar também. E nós temos o projeto de tradução da Bíblia. Nós trabalhamos em parceria com a missão Wycliffe, né, são americanos. Então, esse foi o último seminário feito em Chimoio, no centro, né, a cidade do Elias. E só foi, então, ele com... mais um missionário. Então, é feito através do computador. Os americanos desenvolveram um software que facilita a tradução da Bíblia. A pessoa tem que ouvir e falar bem português e saber ler e escrever o seu próprio dialeto, porque eles vão traduzir do português para o seu dialeto. Parece ser algo fácil, né? Você lê uma frase, traduz. Só que a Bíblia, como nós conhecemos, né, existem algumas palavras que são muito complexas e que o significado, se for traduzido errado, pode mudar toda a história. Então, é um processo. Então, nós fazemos seminários de uma semana, trabalhando, então, das 7 da manhã até as 5 da tarde. E à noite é para a cabeça, né, dar uma parada, porque realmente o tico e teco cansam. E graças a Deus esse grupo é de Chuté. Agora lembrei. Chuté é a língua que está terminando o Novo Testamento. Começaram em março de 2016. Não, 17, né, ano passado. E já estão terminando o Novo Testamento. E assim vão caminhando. Então, eu sempre lembro do testemunho que um pastor desse grupo disse, que
A mãe dele é uma senhora já de idade e ele disse: mãe, sabia que a senhora não vai mais precisar ter alguém que leia a Bíblia no dialeto mais próximo deles e alguém traduza para ela o que Deus está dizendo? Agora a senhora vai poder ler e ouvir diretamente de Deus. Você consegue imaginar o que é isso? Às vezes para nós temos a Bíblia e nem lemos. E eles não têm e querem tanto. E são 42 dialetos. Nós estamos caminhando com 3. E com a graça de Deus, cada seminário que fizermos, uma nova língua vai ser acrescentada. E claro, com todo esse trabalho, o inimigo não está feliz, né? São bordoadas. Esse ano foi um ano muito difícil. Muitas situações constrangedoras. Mas, o que eu gostaria de compartilhar, tem um texto, na verdade, quando eu fui ler, são vários capítulos, é uma história. Não sei quantos já conhecem ou já ouviram falar da história de José. Eu vou ler alguns versículos só, senão nós vamos passar toda a noite aqui, porque é uma história muito linda. Existem até alguns filmes que relatam, mas quando você lê a Bíblia, você consegue aprender muitas lições dessa história. Então, lá em Gênesis 37, começa contando a história sobre quem era José. Então, José era filho de Jacó com Raquel, a esposa que ele mais amava. E muitas vezes era questionado por seus irmãos por que o pai mais amava. Então, ele era, digamos, aquele dos 11 irmãos, né? Aquele que era deixado de lado porque era o preferido do pai. Então, Gênesis 37, 19, né? Diz, o pai mandou José para ver como é que estavam seus irmãos no campo. E ele, eu imagino José, né? Era um irmão que amava, digamos, os seus inimigos, porque era assim que os irmãos o tratavam, né? O pai pediu para ele ir visitar e ele foi. E quando ele estava de longe chegando, os irmãos dizem lá o que está escrito em Gênesis 37, 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. A imagem que eles tinham de José era o sonhador. E José tinha, sim, muitos sonhos. Ele sonhava e contava aos irmãos, e os irmãos recebiam. Você pode ler na Bíblia, se você não conhece os sonhos que ele teve, diz lá o sonho que teve, a interpretação que representava. Mas José sonhava os sonhos que Deus dava para ele. E o mais interessante em toda essa história é que mesmo José sonhando os sonhos de Deus, não deixou de viver situações difíceis. Muitas vezes nós pensamos, se eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, estou andando no caminho que Deus tem para mim, a minha vida vai ser muito boa. Coisas ruins não vão acontecer, situações difíceis não vão. Não é isso. Então José nos ensina muita coisa. Ele sonhava os sonhos de Deus e situações adversas aconteceram. Mas vamos ver qual foi a reação que José teve em cada situação que ele viveu. Esses irmãos então o receberam com toda raiva, ódio, tramaram a morte dele, assim, ele vindo de longe para ser muito bem recebido pelos irmãos. E eles o jogaram num poço, planejaram matar, mudaram de ideia, o venderam. Vocês conseguem imaginar como é que José se sentia? Tem uma semana da escola, que quando eu ministro para as crianças, de que Deus entende os nossos sentimentos. E é a história de José que nós contamos. Deus entendia o coração de José e a mente dele. E em todas as situações, Deus estava com ele. Então, diz lá no capítulo 39, versículo 2 e 3. O Senhor estava com José.
Muitas vezes pensamos, se está acontecendo alguma coisa ruim na minha vida, onde está Deus? Exatamente onde Ele sempre esteve, do seu lado. Não pense que Deus te abandonou. Não, Ele está ali, mas está te fortalecendo. Você não está sozinho. Então José foi vendido para o Egito e lá foi comprado por um senhor, né, que era um grande líder, e ele trabalhava como um servo na sua casa. Então, é onde diz 39, 2 e 3, que ele via que tudo que José fazia, Deus o abençoava. E os egípcios não eram cristãos. Hoje já existem, né, egípcios cristãos, mas não eram. Mas ele via que alguma coisa fazia diferença na vida de José. E depois, a esposa desse senhor criou toda uma situação para incriminar José de algo que ele não tinha feito. E ele foi preso. Não sei quantos anos, mas a Bíblia conta, né? Depois que aquelas duas pessoas que sonharam que estavam na prisão, esqueceram dele, o copeiro do rei, né? Disse, não se preocupe, eu vou lembrar de você. Passaram-se 2 anos. Então, não sei se foram 2 anos depois do sonho. Não sei quanto tempo ele estava antes na prisão. E podemos imaginar qual era a oração que José fazia. Aí, hoje eu pensei, se eu tivesse conversado, teríamos escrito a mesma coisa, porque eu escrevi Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. Não foi o que cantamos hoje. Eu falei, se fosse combinado, não dava certo, né? Será que era essa oração que tinha no coração de José? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, o tempo passou e você vê mais versículos dizendo, o Senhor estava com ele e lhe concedeu graça diante do carcereiro, que lhe colocou como algumas regalias, digamos, né? Como um líder e ajudava. Então, as pessoas viam que em José existia algo diferente. Então, José, mesmo passando por essas situações, ele nunca, a Bíblia pelo menos não conta de que ele murmurou, de que ele deixou Deus ou disse, não, agora já que já estou num país onde não adoram a Deus, vou procurar um desses deuses então para ver se esses são de verdade, porque José conhecia Deus, sabia quem ele era e o adorava por quem Deus é, não pelo que Deus faz. Isso é muito difícil nós vivemos no dia a dia, adorarmos a Deus por quem Ele é. Então, os pensamentos dos irmãos de José, então passou o tempo, José saiu da prisão, porque Deus revelou a ele o sonho que o faraó teve, o faraó lhe colocou como governador, e teve fome em toda a terra, né? Diz a Bíblia, não foi só no Egito, mas Deus tinha colocado José naquele tempo para armazenar alimentos, e quando a sua família ouve que no Egito estão vendendo alimento, o pai manda os filhos até lá. Então, em Gênesis 42, versículo 21 e 22, deixa eu ler esse. Gênesis 42, 21 e 22. Quando os irmãos estão comprando alimento, sem saber que era José, né? Sabiam que era o governador, que estava vendendo coisas e tentando negociar com ele. Então você pode ler e vai ver toda a situação que José criou, né? Para testar, saber como é que estava o coração dos seus irmãos. Então, capítulo 42, versículo 21 e 22 diz assim: eles estavam conversando, né, uns com os outros. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Então, eles mesmos estavam conversando, achando, não, essa situação difícil é porque nós pecamos lá. Então, muitas vezes,
pensamos, não, isso veio porque eu devo ter feito alguma coisa. Então, verifica o seu coração, vai lá, Deus, aconteceu alguma coisa. Deus vai te mostrar se foi algo que foi feito ou se simplesmente aquela situação veio para a glória dele. Situações difíceis que tivemos, eu digo setembro, outubro, novembro, foram meses muito difíceis. E nós sempre orávamos assim, Deus, acho que não aprendemos alguma coisa que o Senhor quer nos ensinar. Então, por favor, nos mostra, nos ensina, para que nós possamos aprender com essa situação e ensinar aos outros também. Então, eu imagino como que o coração desses irmãos ficou quebrantado para aprender algo novo, deixar aquilo que está para trás e caminhar numa situação diferente. Então, depois de muitos anos, José teve a oportunidade de conversar com os seus irmãos, continua, os próximos capítulos dizendo, no 45, que ele abriu o seu coração mais uma vez aos seus irmãos. José tinha todos os motivos para mandar matar os seus irmãos, como diz, retribuir mal por mal. Mas ele não fez isso. Ele fez um banquete, uma festa muito grande para receber os seus irmãos. E depois que ele se revelou aos seus irmãos, eu acho muito interessante, 45, do 4 ao 15, ele diz assim: cheguem mais perto, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, digam ao meu pai que José está vivo e toda a história, e venham então viver, que ele iria suportar a família. Então, ele nos mostra que o coração dele estava guardado em Deus. Ele não guardou ressentimento, ele não ficou preso naquelas situações, mas ele liberou o perdão para poder viver aquilo que Deus tinha para ele, que é o que diz Filipenses 3, 13 e 14, Deixando para trás, Deixo tudo e caminho para o alvo daquilo que Deus tem para a minha vida. Então, quando nós continuamos lendo a história, Deus tem tantas lições para aprender com José. Mas então, algo que me toca muito mais é no capítulo 46, do 1 ao 4, quando os filhos vão chamar o pai Jacó para morar então no Egito, eles contaram: o seu filho José está vivo. E nós então vamos mudar com todas as nossas coisas para morar com ele. Diz assim o versículo 1 até o 4. Israel partiu com tudo que lhe pertencia e ofereceu sacrifício, e ele teve uma visão. Jacó, Jacó, ele ouviu, Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Porque eu digo que essa parte me tocou mais, porque para ir para Moçambique, muitos pensam: não, você sempre sonhou. Não, nunca sonhei. Nunca pensei em ir para a África, porque eu ouvia, na minha infância, adolescência, que muitos missionários vão para a África. Eu dizia: então eu não quero ir para lá, que deve estar cheio. Quero ir para outro lugar onde os missionários não foram. E quando
era para mim ir. Muitas coisas na minha vida eu oro, Deus, fala comigo, se o Senhor quer, eu vou. Mas se não é da sua vontade, então me mostra, porque eu não quero quebrar a cara. Então, foi o que aconteceu. Jacó estava temeroso de que será que isso é verdade, será que José está vivo mesmo? Então, quando Deus disse isso a ele foi tranquilo, sabendo que Deus estava nesse negócio, caminhando junto com eles. Então, nós tivemos situações muito difíceis, eu recebi muitas mensagens no WhatsApp, pessoas escrevendo, por favor, não desista, força. Mas no nosso coração, nós jamais pensamos em desistir, porque nós temos a certeza, temos a convicção do chamado de Deus para nós como família, e sabemos que estamos aonde Deus quer que estejamos, fazendo o que Ele nos chamou para fazer. Então isso muda tudo. Então talvez se na sua vida algumas coisas estão acontecendo e você não tem certeza, pergunte a Deus. Ele vai te mostrar se aquilo é para você continuar caminhando ou não. Buscarmos aquilo que Deus tem, Ele sempre vai nos dizer, né? Diz aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que dá a todos deliberadamente. Quer dizer, quanto você precisar e mais um pouco, Ele vai te dar sabedoria para toda a situação que nós passamos na nossa vida. Então eu vejo que José não desistiu porque ele conhecia a Deus, ele confiava em Deus. E mesmo que na situação ele não podia ver que Deus estava com ele, ele não podia imaginar, não, tudo isso está acontecendo, tentaram me matar, me vender, parece que Deus não está comigo, mas Ele estava. Então nós precisamos confiar, mas para confiar em alguém, em alguma coisa, nós precisamos conhecer. Então, é o que diz em Oséias 6:3, que nós precisamos, então, conhecer a Deus. E quando nós conhecemos quem Deus é, pode vir o vento, né, a tempestade vai balançar, abanar, como diz Moçambique, vai abanar, mas não cai. E eu lembro muito, quando eu ia para Moçambique, Deus me falou ministrou o meu coração com aquela história do bambu chinês, que ele cresce durante 4, 5 anos, a raiz para baixo. E para mim foi muito difícil. Eu fui para o campo, trabalhava em Belém do Pará, nos ribeirinhos, com crianças, com escolas, e Deus me disse que era tempo de voltar para Curitiba, fazer minha faculdade. Então foram 4 anos que eu ficava, Deus, eu vou parar. Não, eu tinha que sair, eu me sentia presa, amarrada, que eu queria estar no campo, e Deus dizia, é tempo de você ficar. E nesses 4 anos, estudando, foi quando Deus firmou as minhas raízes, porque Ele sabia para onde Ele ia me mandar. Então hoje, cada tempestade que vem, eu digo, Senhor, obrigado pelos 4 anos que o Senhor firmou as minhas raízes em Ti. Então que nós possamos aprender com José, a olhar para Deus e confiar de que Ele tem o melhor. Podemos repetir o que diz em Romanos 8, todas as coisas cooperam. Então vamos falar mais pessoal. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Vamos dizer de novo? Todas as coisas cooperam para o meu bem. E que nós possamos então viver cada dia para a glória de Deus, e que as pessoas possam ver em nós como viram em José a bênção de Deus, e que em tudo que colocarmos a nossa mão vai prosperar. Amém? Amém. Obrigada.